ambiente da Arena MRV fala, né? O ambiente da Arena MRV fala. Vai, xingamento. O Atlético decepciona seu torcedor de novo. Mais uma frustração. O Galo consegue não avançar como líder. O Galo vai jogar o playoff da Copa Sul-Americana. E o torcedor sobe o tom na Arena MRV. Com xingamento aqui e ali. Cláudio Rezende, o Galo vai jogar o playoff da Copa Sul-Americana num grupo com Cienciano, Caracas e Iquique, Cláudio Rezende. O Galo não conseguiu fazer a sua parte no grupo e agora vem aí playoff. 2 jogos eliminatórios e o confronto vai ser um duelo de Atléticos. É o Galo contra o Atlético Bucaramanga, que vem da Libertadores. O Atlético Bucaramanga da Colômbia é o adversário do Galo e o Galo decide em casa, Cirilo. Primeiro jogo na Colômbia, segundo jogo vai acontecer na Arena MRV. Mas decepcionante, né? O Galo que perdeu pro Iquique, empatou com o Cienciano 2 vezes, empatou com o Caracas 1 vez. E aí não conseguiu seu primeiro lugar do grupo. Com diferença muito grande financeira entre os clubes, o Atlético fica em segundo, o Cienciano vai direto às oitavas, Cirilo. Lembrando que confronto do playoff da Sul-Americana é por desempenho, né? É por classificação. É o melhor entre os segundos colocados da Libertadores, o melhor entre os segundos colocados da Sul-Americana pega o pior entre os terceiros da Libertadores e vai seguindo esse cruzamento, né? E aí o Atlético como terceiro entre os segundos colocados da Copa Sul-Americana, vai enfrentar o sexto entre os terceiros colocados da Copa Libertadores da América. E esse cruzamento com o Atlético Bucaramanga, que foi o terceiro colocado do Grupo E. Grupo do Fortaleza, que terminou agora. O Bucaramanga perde para o Colo-Colo 1-0. E o Racing vence a equipe do Fortaleza com gol de voleio do Martínez. No finalzinho, o Racing e o Fortaleza avançam. 6 jogos no grupo com Caracas, Cienciano e Iquique. E o Atlético ganhou 2, cara. Não ganhou nenhum jogo fora de casa. Tomou 6 gols, uma média de 1 gol sofrido por jogo. Um papelão a primeira fase do Atlético na Copa Sul-Americana. Hoje até que fez um primeiro tempo mais organizado, mereceu ter vencido o primeiro tempo, mas o segundo tempo do Atlético foi o retrato da fase de grupos do Galo na Copa Sul-Americana. Bagunçado, time desorganizado. O segundo tempo o Atlético não mereceu fazer o segundo gol, não criou para isso. Aliás, as chances que o Atlético teve, 2 chutes do Rubens, um chute de fora da área, da intermediária do Scarpa agora no final, que o Bolado fez um defesaço, mas passou sufoco. Não fosse o Lianco ali, no lance de muita precisão dentro da área, e tirasse o chute do jogador do Cienciano, o Atlético poderia ter perdido o jogo aqui hoje. Então, um papelão do Galo, e aí eu não falo nem só do jogo do segundo tempo, não. Um papelão a participação do Atlético na primeira fase da Copa Sul-Americana. Time que tratou a competição com desdém, como um estorvo, transformou a competição num estorvo agora, né? Porque vai ter que fazer mais 2 jogos na temporada contra o Bucaramanga. 2 jogos a mais no calendário que o Atlético vai reclamando de ser o grande problema. O calendário é desumano, o calendário é injusto, são muitos jogos, não tem tempo de treinar, de descansar. Aí o Atlético vai lá, se auto-sabota e arruma mais 2 jogos pra ele no calendário. Bem feito. Bem feito. Aqui se faz, aqui se paga. E agora vai ter que jogar e vai ter que vencer esses 2 jogos. Porque o papelão pode virar vexame ali na frente. Então tem muita coisa para ser conversada. Hoje o Cuca vai para a coletiva, não vai ter como justificativa gols perdidos, porque não criou para isso. Não vai ter como justificativa o jogo fora de casa ou viagem, porque quem viajou e jogou fora de casa foi o adversário. Não vai ter como justificativa o gramado, porque o gramado diferente era pro adversário. Não vai ter como justificativa a arbitragem, por mais que eu discorde do pênalti. Não dá para dizer que isso influenciou, então não vai ter como justificativa a arbitragem. E o cansaço também não pode ser justificativo, porque o que faltou hoje, Cirilo, foi bola. Bola, organização e tudo mais que um time com investimento atlético, principalmente para a Sul-Americana, com um elenco tão mais qualificado que seus adversários. Hoje o Galo, mais uma vez na competição, ficou devendo. O empate foi justo, a segunda colocação do Atlético no grupo é justa, porque a participação do Atlético na fase de grupos da Sul-Americana foi um papelão. Cara, como é que tem que cobrar a presença de torcedor se o que está sendo entregue na competição é isso aí? Como é que você vira pro cara e falou, irmão, você tem que ir ao campo, você tem que gastar 120 conto de estacionamento, você tem que gastar 100zinho de ingresso, você tem que gastar 30 pra comer um tropeiro, você tem que gastar 13 pra tomar um latão. Vem aqui ao campo gastar nesse evento aqui, ó, 300. Se vier você sozinho, né? Se vier com família, com mais gente, você vai gastar um 500, 600. Vem aqui gastar essa grana aqui.
se a entrega no campo é essa aí, Eduardo Panzi? Como é que eu convenço o torcedor que ele tem que ir ao campo, Eduardo Panzi? Quem tem que convencer é o time com o futebol, né? É aquilo que a gente falava antes do jogo, né? Como os clubes, eles encaram a Copa Sul-Americana. E eles vendem pro seu torcedor o mesmo desprezo e desdém com o qual eles entram em campo. O time que entra em campo, e hoje eu acho que nem faltou luta, hoje faltou foi bola e organização. Mas lá naquele jogo em Iquique, o que o time do Atlético passou pro torcedor? Que eu tô assoviando e andando pra competição. Vocês também podem. No jogo, nos 2 jogos, contra Caracas e Cienciano da primeira fase, o que o Atlético passou pro seu torcedor? Eu tô nem aí pra essa competição. Eu tô cumprindo aqui porque eu tenho que jogar. É isso que ele vendeu pro seu torcedor. E eu repito, hoje não faltou vontade, não faltou entrega. Hoje faltou bola para um monte de gente, faltou bola para um monte de jogador. O Cuca no segundo tempo mexeu no time e bagunçou o time todo. Eu sei que ele mexeu tentando melhorar, mas ele piorou a equipe. Rubens de zagueiro, menino de lateral, depois tira o menino da lateral, passa pro meio, traz o Sarabia pra lateral. O Palácio sendo o único jogador pelo lado esquerdo, aí o Rubens subia, ficava um buraco lá atrás, que o Lianco tinha que ficar que nem louco. O Atlético virou um junta-junto, um amontoado no segundo tempo. E futebol, cara, o futebol, antes de qualquer coisa, ele é organização coletiva. Você pode ser o Manchester City jogando contra o Bulo-Bulo. Se você tiver bagunçado, largado dentro do campo, o time que é muito pior, ele vai te dificultar e vai te criar problemas. E foi o que aconteceu hoje. O segundo tempo, o Cienciano, organizadinho, tranquilo, se defendia aqui, causava problemas pro Atlético lá atrás no segundo tempo. O segundo tempo do Atlético foi uma lástima aqui na Arena MRV. Se o Atlético tivesse feito o segundo gol, seria uma tremenda de uma sacanagem com o Cienciano e iria premiar a desorganização. Seria o segundo gol na valentona, porque, vou te contar, viu? Que bagunça nós vimos desse Atlético na segunda etapa. O primeiro tempo, não. O primeiro tempo o Atlético tentou da maneira que tinha. Acho que até mereceu ter vencido a primeira etapa. Por detalhes ali, 2 gols milimétricos anulados por impedimento. Agora, a segunda etapa do Atlético foi a cara do Atlético na primeira fase da Copa Sul-Americana. Um time largado, desorganizado, bagunçado, descompromissado. Atenção, deixa eu passar aqui a lista dos qualificados diretamente às oitavas da Copa Sul-Americana. Já a gente passa resultado que rolou nessa noite aí. Mas diretamente às oitavas da Sul-Americana: Independiente, Universidade de Quito, Huracan, Godoy Cruz, Muxuc Runa, Fluminense, Lanús e Cienciano. Essas equipes já estão nas oitavas de final. Cienciano tirou o Galo, hein? Que coisa. Playoffs da Copa Sul-Americana. Eu destaquei há pouco, é cruzamento, né? Por desempenho. Faça uma classificação dos times que foram segundos colocados da Sul-Americana e os times que terminaram em terceiro na Copa Libertadores da América. E vale destacar, os times da Sul-Americana, que já estão na competição, têm a vantagem de decidir em casa. É o caso do Atlético. A Libertadores não é considerada a principal competição. Quem já está na Sul-Americana decide em casa. Confrontos: Cerro Largo do Uruguai contra Central Córdoba da Argentina. Guarani do Paraguai contra a Universidade de Chile. Atlético contra Bucaramanga. Vasco contra Independente Del Valle do Equador. Once Caldas, que agora estava jogando com o Fluminense, enfrenta o San Antonio Bulo-Bulo, time boliviano. Palestino do Chile, estava no grupo do Cruzeiro, contra o Bolívar, vai para altitude o Palestino. América de Cali, estava no grupo do Corinthians, enfrenta o Bahia. Bahia que estava no grupo do Internacional e foi eliminado na Libertadores. E o Grêmio, que não conseguiu se classificar como líder da sua chave também, enfrenta a equipe do Alianza Lima. Estes os confrontos dos playoffs da Copa Sul-Americana. Playoffs previstos para o mês de julho, dias 16 e 23, na semana, né? Pode ser um dia para trás, um dia para frente, mas nessas semanas aí. As oitavas de final no meio do mês de agosto, dias 13 e 20. Enfim, lá vai o Galo encarar os playoffs da Copa Sul-Americana, Rezende. Só um detalhe. Tem rodada no Brasileiro, nas 2 datas aí, viu? Lá vem o tal do asterisco. Complicar o calendário ainda, o Atlético consegue complicar o seu calendário e a CBF tem Galo jogando, tem Bahia, tem Vasco, né? Todo mundo vai jogar o playoff, mas se você olhar aí a tabela básica do campeonato, porque ainda não está desmembrada, mas tem jogos nessas semanas aí dos dias 16 e 23, quando o Galo vai ter que enfrentar o Atlético Bucaramanga. E o Edu Panz estava me lembrando, Bucaramanga é a cidade do Sherman Cárdenas, que jogou pelo Galo, né?
e não deixou muita saudade por aqui, não foi bem no Galo. É a cidade dele lá. Menos mal que não tem altitude, viu, Ciro? Quem tá perguntando aí, o Galo vai ter que pegar altitude. Lá não tem problema de altitude. A cidade de Bucaramanga, que o Galo vai ter que jogar. No intervalo tava se desenhando um confronto com o Bolívar, né? E a Bolívar joga, né? Em La Paz. Bolívar ficou pro Palestino do Chile. Diga, do Panzi. E deixar claro que a CBF não tem culpa nenhuma nesse calendário aí do Atlético, tá? A culpa é só do Atlético. Não, no calendário do Atlético não. Ela tem culpa em marcar jogo do Brasileiro pra data da Comebol, né? Não, né? No jogo do Atlético, não. A culpa é só do Atlético. Não, no jogo do Atlético, Edu, tudo bem. É só mas pra marcar calendário em data de Comebol, ela tem culpa. A culpa é só do Atlético. O Atlético que se intrometeu nessa aí. O Atlético que arrumou essa bronca pra ele. O Atlético que se vire agora. O Cuca, os jogadores, cansaram de reclamar de calendário. Eles arrumaram essa situação aí pra eles agora. Vamos ter que jogar. Vai ter que segurar jogador, vai ter que poupar. Se virem. Vocês estavam no grupo que tinham a obrigação de serem o primeiro colocado. Foram segundo, 2 vitórias em 6 jogos. O Atlético que se vire para jogar no segundo semestre, para arrumar esses 2 jogos aí, para pôr time forte, porque se não ganhar do Atlético Bucaramanga na Copa Sul-Americana, aí o papelão vai virar vexame, viu, Cirilo? Cara, porque... são times que não jogam o Mundial também, né? É só a CBF trazer os jogos, né, Cirilo? O Galo traz os jogos aí durante o Mundial, vai mudar o quê? A previsão nessas datas aí que a gente destacou, a previsão de calendário para esse período aí, né? Estamos falando aí, eu falei da Sul-Americana, nos dias 16 e 23 de julho. É a previsão. Seria um Atlético Sport em Belo Horizonte, na primeira semana, e na segunda semana... seria um Atlético e Fortaleza também em Belo Horizonte. É a previsão de confrontos. A CBF prometeu uma pausa aos clubes. Para mexer nisso agora, não sei como funcionaria, porque muito provavelmente, Cláudio, isso envolve também questões trabalhistas, né? Os clubes, boa parte deles vão dar férias, picar as férias dos caras, dividir em 2 partes. A turma já planejou também, né? Então, não acho que seria tão simples falar, volta um pouquinho antes e vem jogar aqui o Brasileiro, porque envolve mais questões. Isso aí, torcedor do Galão da Massa, que decepção que esses jogadores fizeram na partida de ontem contra o Cienciano, não conseguindo se classificar em primeiro lugar e fazendo aí o Galo jogar os playoffs, né? São 2 partidas a mais na temporada aí, que na minha visão é desnecessária, né? O Galo ter feito isso. E agora corre o risco aí de acabar sendo eliminado da Sul-Americana. Aí vai falar, não serve, a competição não serve. Mas, cara, é uma competição que o Galo pegou um grupo fraco. Tinha obrigação de se classificar em primeiro. E agora fica aí numa situação complicada. E lembrando que cada vitória na competição é um dinheiro a mais que entra para o clube. E o clube com uma situação financeira ruim não pode abdicar de deixar de vencer essas partidas. O Galo, como foi falado aí pelo Edu Panzi, foram 2 vitórias apenas na Sul-Americana. O Galo deixou de faturar um bom dinheiro aí nessa fase de grupos, que a cada vitória, né, você recebe uma bonificação da Comebol. E agora aí fica essa situação, né? O Galo vai jogar contra o Atlético Bucaramanga, né? Primeira partida fora de casa e a segunda na Arena. E esperamos que o Galo consiga se classificar. Essa partida também só deve acontecer após o Mundial. Então até lá tem muita coisa para acontecer e o Galo deve dar uma melhorada aí e conseguir a classificação.